Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre a doença de Cushing. Primeiramente, temos que diferenciar a doença da síndrome. O que é essa síndrome de Cushing? A síndrome de Cushing ocorre quando há aumento dos glicocorticoides no sangue, ou seja, aumento dos esteroides no sangue, o que vai causar um hipercortisolismo. Esse aumento pode ser tanto por causa endógena quanto por causa exógena. Quando a causa é endógena e necessariamente por causa de uma disfunção na hipófise, vamos chamar esse quadro de doença de Cushing, pois essa disfunção da hipófise, que normalmente é um adenoma de hipófise, ele vai levar a um excesso da secreção do ACTH. Na epidemiologia da síndrome de Cushing, calcula-se que a ocorrência é de 0,7 a 3 casos por milhão por ano, com prevalência de 39,1 casos por milhão por habitantes. O pico de incidência é entre a terceira e a quarta década da vida, prevalecendo então a doença em adultos. A patologia é mais encontrada no sexo feminino. E estudos recentes em populações de alto risco, como por exemplo obesos, cardíacos e portadores de diabetes mellitus não controlada, tem mortalidade de 2 a 5 vezes maior que a população geral. Sobre a fisiopatologia dessa doença, podemos estabelecer uma relação muito grande entre a glândula hipófise e as glândulas suprarrenais, pois o lobo anterior da glândula hipófise, a adeno-hipófise, tem a importante função de sintetizar hormônios, sendo um deles o adrenocorticotrófico, o ACTH, que vai atuar diretamente nas glândulas suprarrenais, que estimula o córtex dessa glândula a produzirem cortisol e corticosterona. Além disso, essa doença atua afetando o funcionamento normal dessas duas glândulas. A homeostase dos corticotróficos é regulada pelo hipotálamo através de fatores estimulantes e inibitórios dos corticosteroides. São produzidos pelas glândulas suprarrenais normalmente. No caso de haver um adenoma hipofisário, um tipo de lesão na hipófise, vai causar aí uma elevação nos níveis de ACTH, pois ele não responde às regulações inibitórias e aí não vai favorecer a homeostase como em indivíduos normais, provocando dessa forma um excesso de ACTH que atua no córtex das glândulas suprarrenais. Acompanhando nas setas na imagem, a gente pode observar que o hipotálamo, um agente regulatório, ele sintetiza a corticotrofina, que é o CRH, vai estimular a adeno-hipófise, através do infundíbulo, a sintetizar o ACTH e vai atuar sobre as glândulas adrenais. Esta produz o cortisol, que é transmitido através da neurohipófise, estimulando também o hipotálamo. E esse tumor ele vai gerar uma desregulação, provocando o excesso de ACTH, por não responder às regulações inibitórias, para favorecer aí a homeostase, elevando os níveis dessa substância na corrente sanguínea. A produção excessiva de corticosteroides torna o sistema do nosso corpo incapaz de estabelecer uma homeostase corporal. Na fase clínica da doença de Cushing, é comum encontrar a forma típica da face cushingoide, que tem formato de lua cheia com obesidade em face, pescoço e tronco. Essa fase também é muito encontrada em pessoas que fazem uso exacerbado de corticoides. Além disso, pode encontrar equimoses, estrias violáceas, acne, hirsutismo, que é o crescimento indesejado de pelos, hipogonadismo, amenorreia em mulheres e impotência sexual em homens. Ainda em adição, pode-se encontrar hipertensão arterial sistêmica, redução de tolerância à glicose e distúrbios neuropsíquicos variados. Nessa imagem aqui, percebemos alguns sinais encontrados em pessoas com essa patologia, como as bochechas vermelhadas, face de lua, coxins de gordura, pele fina, estrias vermelhas e antebraços e pernas finos. Diagnóstico de Cushing. Nenhum exame laboratorial é capaz de indicar com 100% de certeza se a pessoa tem Cushing ou não. Por isso, mais de um teste pode ser necessário. Aí, já no teste clínico, nós podemos encontrar o aumento de peso repentino, recente, a face em lua cheia, na pele, as estrias cutâneas largas,
queixa do paciente de fraqueza muscular proximal, fragilidade capilar, como a queda do cabelo, né? E para os exames de prova química, como podemos falar aqui, vamos lá, o exame de urina 24 horas para verificar os níveis de cortisol, a medição dos níveis de cortisol no plasma ou saliva, o exame de supressão de dexametasona, a dosagem de ACTH, que é o hormônio adenocorticotrófico no sangue, e a perda do ritmo circadiano. Como Cushing é uma doença que pode ser confundida, por exemplo, com outras doenças, como o hipotiroidismo ou hipertensão, é um pouco difícil o diagnóstico. Se caso esses testes acima falharem, então a gente já indica o teste padrão ouro, que é o cateterismo bilateral e simultâneo dos seios petrosos inferiores. Tem também a ressonância magnética na hipófise, o teste do CRH, que é o hormônio liberador de corticotrofino, e o teste de supressão do cortisol sérico após alta taxa de dexametasona, como foi indicado acima, né? E isso ajuda no diagnóstico de Cushing. Mas como eu falei, um só exame não é capaz de diagnosticar, então é preciso até mais de um teste para ter a certeza de Cushing, porque ele é muito parecido com outras doenças. Após o diagnóstico, a base da terapia consiste na remoção do adenoma hipofisário, podendo ser feito usando cirurgia transesfenoidal. Outra opção de tratamento seria irradiar tumores hipofisários através da radioterapia convencional, que é uma técnica que fornece radiação ionizante para atingir pequenos tumores, ou radioterapia extratorácica, que é uma técnica que fornece grande radiação ionizante aos tumores alvos, enquanto poupa o tecido circundante. A farmacoterapia pode ser utilizada em pacientes pós-operatórios ou enquanto aguarda cirurgia por alguma incapacidade de identificar o local da lesão. Existem vários agentes que bloqueiam a esteroidogênese nas glândulas suprarrenais, como o cetoconazol. Algumas outras drogas com ações hipofisárias são usadas para inibir a produção de ACTH, como antagonistas da serotonina e antagonistas da dopamina. No tratamento não farmacológico, pode-se indicar ainda a autoinjeção de proteínas e administração de potássio, ou fármacos que poupam potássio, como a espironolactona. Quais os desafios de lidar com um paciente com a doença de Cushing? De acordo com a endocrinologista doutora Gisele Cunha, médica de Patos de Minas, a doença de Cushing é uma doença desafiadora, por não possuir medicamentos que possam controlar a doença. Então, é necessária uma cirurgia, e principalmente o pós-operatório é bem complexo, pois muitas vezes não se consegue retirar todo o tumor, ficando a pessoa ainda exposta a um hipercortisolismo e todos os efeitos deletérios desse excesso para o organismo.